Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para apresentar o nosso projeto, que é o iClean, conforme o logo que vocês vão ver aí na tela. E por que iClean? A princípio, o iClean foi uma ideia inspirada pelo iFood e demais plataformas que fornecem serviços de maneira rápida e prática. O termo iClean significa eu limpo, sinalizando o fornecimento de serviço de limpeza, que é o que nós idealizamos para o nosso projeto. O projeto surgiu como uma solução para um problema que alguns de nós, como estudantes morando sozinhos e fora de casa, e também fazendo estágio durante o dia, enfrentamos no dia a dia, que é a contratação de um serviço de limpeza relativamente barato e sem a necessidade de estabelecer uma rotina periódica para a realização das tarefas de casa. Além do mais, o iClean tem por objetivo não só a satisfação de uma necessidade só dos consumidores do serviço, como também de ajudar os prestadores do serviço a obterem uma forma extra de renda ou ainda manterem pessoas que estejam desempregadas recebendo uma renda para sua sobrevivência sem que precisem estar efetivamente contratadas. Tá aí, então, um contexto geral para vocês entenderem. Bom, como funciona a nossa plataforma? A princípio, é uma plataforma onde os prestadores de serviço vão fazer a inscrição. Logo na parte que eles vão se inscrever, a gente já faz a pesquisa completa do perfil da pessoa que a gente vai estar colocando na plataforma para atender os nossos clientes. A gente verifica se há antecedentes criminais, qual é o currículo, com o que ela já trabalhou, o porquê ela está se inscrevendo na nossa plataforma, se vai ser uma renda extra ou se ela vai se dedicar 100% para o aplicativo, porque vai ser uma forma da gente encaixar o profissional para o cliente, de acordo com o perfil. A princípio, os clientes vão estar fazendo, pela nossa plataforma, vão fazer as propostas do que eles precisam, de qual serviço, para qual tamanho de limpeza, se vai ser uma organização, se vai ser um cômodo ou vai ser a casa inteira. E os nossos prestadores de serviço vão analisar e aceitar a proposta. Bom, como eu falei, as solicitações devem ser bem detalhadas, de modo a explicar o que deve ser feito, qual é o tipo de serviço, e os preços já estão, né, determinados no nosso site, onde a gente tem o valor estipulado para cada tipo de serviço, organização, limpeza de cômodo. E, na verdade, a gente vai estar fornecendo para os nossos clientes a melhor pessoa para realizar aquele serviço e fornecendo para os nossos prestadores de serviço a melhor forma de prestar aquele serviço, porque a gente vai fornecer para eles os produtos necessários, a gente vai ver a melhor maneira de se locomover até a casa do cliente. Então, assim, buscando atender tanto os nossos clientes, tanto os nossos prestadores de serviços da melhor forma possível. A empresa vai reter uma porcentagem do lucro muito baixa, mas que vai ser significativa para nós, que vai ser por onde nós vamos conseguir render, ter a nossa lucratividade também. Eu vou falar um pouco sobre faturamento, gastos e investimentos. A gente colocou o nosso investimento inicial dividido em 6 itens, e eles são máquinas e equipamentos, instalações, montagens e fretes, móveis e utensílios, equipamentos de informática, veículos e projetos de consultoria. Para fazer a nossa projeção de faturamento, a gente fez uma pesquisa de mercado e colocou os valores médios dos nossos serviços com base nessa pesquisa. A gente dividiu eles em limpeza para diversos tamanhos de apartamentos, de casas, organização de diversos cômodos, pode ser banheiro, quarto, cozinha, serviços de piscina e lavagens de roupa também. Sobre as quantidades, quando a gente foi fazer a medição, a gente fez um forms, enviou no grupo da nossa sala para conseguir entender melhor o que essas, em média, 50 pessoas precisariam dos nossos serviços e com qual frequência também. E então, todos esses dados, eles levaram a gente à tabela final, a parte final, que seria essa tabela dos indicadores financeiros. E aí, a gente colocou
calculou, na verdade, os nossos resultados líquidos e a gente projetou 24 mil no primeiro ano, 32 mil no segundo ano e 64 mil no terceiro ano, o que resulta em uma lucratividade de aproximadamente 7% no primeiro ano, 8% no segundo ano e 14% no terceiro ano. Bom, assim, apesar das considerações que a gente fez acerca dos gastos, dos lucros, dos valores em geral, que foram anteriormente aqui abordados, é necessário esclarecer que, originalmente, quando a gente teve a ideia do projeto, de maneira geral, o iClean ele foi desenvolvido com o objetivo de ser um instrumento facilitador na rotina das famílias, né, promovendo a limpeza de uma maneira prática e eficiente. Então, assim, você partindo desse princípio, e com base nos valores que foram colhidos durante a execução do projeto, que a gente, através dos fóruns, através de pesquisas, a gente constatou que logo a partir do primeiro ano de funcionamento da plataforma, o projeto ele já se mostraria rentável, uma vez porque a gente considerou que a expansão do negócio, que se daria entre as zonas de São Paulo, seria gerida através de uma plataforma, de um site. E, então, ele não contaria com o espaço físico. Ou seja, também não teria, então, assim, não teria despesas relativas à utilização de equipamentos, veículos, ou até mesmo imóveis para o seu desenvolvimento. E aí, a sua viabilidade e, consequentemente, uma maior lucratividade, na medida que o que gera uma economia muito grande quanto a energia, água, locação e afins. No mais, a gente considera também que a regulação do trabalho quanto ao fornecimento de materiais a serem utilizados pela pessoa que está prestando o serviço, ela será acordado entre as partes. Então, o gasto em relação a esse fornecimento não é inerente à empresa. Então, vai impactar tão somente no valor final a ser pago ao prestador de serviço. Então, por exemplo, caso seja acordado que o prestador de serviço associado ao iClean levaria os materiais, o preço do serviço ele vai aumentar, uma vez que o fornecimento deve ser reembolsado pelo contratante. E, portanto, o associado terá um desgaste maior para providenciar os produtos. Assim, o impacto em relação a esse ponto mencionado, ele será no percentual final recolhido pela empresa. Então, sendo, portanto, um fator de lucro. Dessa forma, se a gente excluir essas despesas que não se relacionam com a vital execução do produto, ou seja, a plataforma em si, a plataforma digital, o site e a sua eventual manutenção, a gente vai ter muitas poucas despesas e altas margens de lucro. Porque mesmo que, que a receita líquida da empresa ela venha a ser reduzida de uma forma considerável, a lucratividade ela ainda vai ser muito alta. Haja vista que os investimentos eles se dariam apenas em gastos com consultorias de empresas de publicidade, com consultorias de empresas de gestão, com a criação da plataforma em si, que é essencial para o projeto, né? E o site, e a sua manutenção, bem como marketing e outros custos variáveis. Então, assim, a gente tem que entender que a ideia do iClean está pautada, na verdade, no modelo de empreendimentos que vem ganhando cada vez mais força, né? Que é projetada com a ideia de ser uma promoção de serviços econômica, tanto para o controlador da plataforma, controlador da empresa, quanto para os demais envolvidos na relação econômica. A gente tem influência do Uber, do iFood, do Rappi. Então, a gente entende que a plataforma nada mais é do que uma prestadora de serviços econômica e rentável. Uma vez que o objeto principal é o intermédio entre uma prestadora de serviço de limpeza terceirizada, que tem como ônus principal fatos de risco gerado pela responsabilidade da empresa em relação à eficácia e boa-fé que são presentes na atividade realizada. Por último, a gente achou necessário e muito interessante que as pessoas saibam como o iClean foi construído, como essa plataforma ela é a soma de várias ideias, de vários pensamentos e como isso foi concluído no iClean. Esse empreendedorismo ele tem como inspiração startups que começaram por ideias pequenas, que começaram por ideias entre colegas de trabalho e que, atualmente, essas startups
elas dominam a economia do país. É como se fosse uma soma entre duas inspirações. A primeira inspiração é, com certeza, o iFood, que é a maior inspiração por ser uma empresa brasileira e por ser uma empresa que modificou todo o ramo, não apenas alimentar, mas econômico, e como as cidades grandes hoje são dependentes desse aplicativo. O iFood ele é líder no país, obviamente, mas também em países como México, Argentina e Colômbia. Então, houve esse crescimento para toda a América Latina. Então, tem o porquê da gente ter idealizado essa história como algo pequeno, mas que muito bem construído, e hoje, atualmente, é considerado uma startup unicórnio para o Brasil. E as startups unicórnios são aquelas que têm imensa importância econômica. As principais semelhanças que a gente teve com o iFood, que a gente quis se inspirar, é na questão, em primeiro, e obviamente no nome, porque tanto o iFood, tanto o iClean são nomes de fácil identificação. Então, no momento que a pessoa pensa em iClean, por similaridade com o iFood, você já vai saber qual é o objeto que a gente está tratando, qual que é o objeto que o iClean traz. E, além do mais, também a possibilidade de pedidos a qualquer hora e a qualquer momento do iFood. A gente trouxe essa ideia para o iClean, que é um momento que a qualquer momento, na verdade, você pode pedir, você pode solicitar uma limpeza, você pode solicitar uma prestação de serviço. Não importa que seja às 4 da manhã, quanto às 7 horas da manhã, quanto às 6 horas ou 5 horas da tarde. Então, a gente trouxe essa inspiração para a plataforma. A segunda inspiração, que é a segunda base da equação, é o Uber. O Uber foi fundado em 2009 e era uma coisa muito pequena, só que atualmente pode dizer que todo mundo conhece a empresa, todo mundo conhece o serviço. Se não utilizou o serviço, sabe como é. Então, o Uber, ele traz essa inspiração porque revolucionou não só o ambiente da questão de transição, mas também o ambiente tecnológico. Então, ele trouxe essa inspiração de como fornecer a escolha do produto. A gente sabe que dentro do Uber você vê os motoristas que vão fazer a corrida eles são baseados por números, baseados por avaliações, por estrelas. E no momento que cai, talvez, um motorista com uma estrela baixa, com uma avaliação baixa, você pode solicitar que a corrida não se conclua e que você solicita outro trabalhador. Então, a gente trouxe essa opção para o iClean, que você vê a nota do serviço daquela pessoa. Então, você avalia. No momento que você avalia, você está contribuindo para que outras pessoas possam selecionar aquela limpeza. Se você quer que aquela pessoa com X nota vá para sua casa ou não. Agora, na verdade, e por último, eu digo que a maior inspiração que a gente tem no Uber é a questão que no Uber os motoristas eles não cobram diretamente pela carona, mas eles recebem uma remuneração diretamente da empresa que observa a formação de preço em relação de oferta e demanda de usuários e baseia durante a duração e a distância dessa corrida. O que essa alocação inteligente e econômica traz é que a gente baseou isso para a limpeza, no iClean. A pessoa não vai ter a remuneração diretamente com o usuário. É o aplicativo que vai trazer essa remuneração. Então, o aplicativo ele vai observar a escolha do tipo de limpeza que o cliente quer, o tamanho do apartamento, o tamanho da casa, a localidade. Tudo isso vai basear no preço, vai basear na relação da oferta, da demanda, da duração. E a gente trouxe essa semelhança para o iClean. Então, o iClean ele vai ser esse facilitador, ele vai ser essa intermediação. Só que essa intermediação, assim como no Uber e assim como no iFood, é necessário que você conheça o perfil do cliente. Então, cada perfil, não importa se você é um estudante que mora sozinho ou é uma pessoa que trabalha o dia inteiro e não tem como
fazer essa manutenção na sua casa, ou você é um pai de família, uma mãe de família que trabalha fora, não importa qual perfil você é, a nossa plataforma, ela acha soluções e atenções únicas para cada esse tipo de perfil, porque assim a gente cria planos mais estáveis para a pessoa, mais acomodado. Então, de forma, essa construção, como o iClean foi construído, é muito necessário entender, porque assim como talvez o iFood, o Uber, que começou como um empreendedorismo pequeno, pode se tornar algo muito grande, e a gente acha que vai se tornar, e é com isso que é assim que essas ideias que mudam a história do país acontecem, e a gente espera que o iClean seja isso. Muito obrigada.